A pesquisa nacional sobre o ambiente educacional no Brasil mostra índices preocupantes para a minoria LGBTQIA+. Segundo o relatório feito pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais e divulgado em 2016, 73% dos estudantes LGBTQIA+, sofreram agressão verbal devido à orientação sexual. 56% deles foram assediados sexualmente na escola. Já o acolhimento parece não ter sido feito adequadamente. 39% dos entrevistados disseram que nenhum membro da família cobrou uma ação da escola e 36% afirmaram que a resposta dos profissionais da instituição educacional foi ineficaz. A pesquisa mostra ainda que há mais que o dobro de chances de um aluno LGBTQIA+, deixar a sala de aula do que um aluno heterossexual, o que mostra uma possível relação entre homofobia e evasão escolar. E é sobre este assunto que eu converso agora com Pedro Gustavo Matias, que é um dos voluntários da Casa Rosa, também gestor da Casa Rosa e pesquisador. Ele fez uma pesquisa exatamente sobre esse assunto. Não é, Pedro? Eu queria primeiro que você me falasse o que te chamou a atenção para pesquisar sobre esse tema, sobre homofobia e a evasão escolar. Obrigado pelo convite. É um prazer a gente ter esse espaço aqui para que possa falar sobre essa temática. Na universidade, na minha graduação, na Universidade Estadual de Goiás, já foi um tema de estudo a sexualidade e o papel do educador e do professor frente a questões relacionadas à sexualidade na infância e na juventude. E a partir disso foram desenvolvidos outros estudos. E aí, com a minha chegada na Casa Rosa, enquanto voluntário, veio essa necessidade de tentar um pouco entender o que leva à evasão escolar e se uma possível ligação com a LGBTfobia estaria diretamente relacionada a esses casos de evasão, se as possíveis secretarias, os órgãos correspondentes pensam nessa correlação que pode existir. Foi a partir daí que veio a necessidade de pesquisar, de desbravar um pouco mais sobre o assunto, pelos subsídios, inclusive, ofertados por quem chegava até a gente na casa para pedir o apoio, o acolhimento, através dos estudos sociais que a gente realiza. Foi dali que saiu essa lacuna de uma possível pesquisa. Até para ficar claro, a Casa Rosa recebe LGBTQIA+, adulto, né? Mas Isso. A maioria vinha com essa história de abandono, de sofrimento dentro da escola. Exato, foi uma necessidade de avaliar essa história pregressa, o que antecedeu todas as questões que o trouxeram a procurar a Casa Rosa. Então, a partir dali, surgiu um fio condutor para que a gente pudesse pensar, talvez aqui a gente encontre alguma resposta. E aí, tudo se encaixou para que isso acontecesse. Naquele momento, eu estava na UNB, num curso de especialização em políticas públicas, e aí fui orientado pela Valdenísia Bento Peixoto, que é uma pesquisadora dos estudos de gênero, de sexualidade, fala muito sobre a LGBTfobia entendida como uma fobia social, que se comunica com outras violências, e foi a partir daí que surgiu a ideia de pensar sobre isso. A gente não sabia o que viria pela frente, era meio desconhecido, mas a gente sabia, eu entendia que a gente tinha um campo ali a ser explorado e um campo frágil também no âmbito das respostas estaduais, municipais, de política de Estado mesmo, de governo, voltada para isso. A gente vai já pegar esse gancho, mas vou voltar num outro gancho que você tinha me dado há pouco. Como são os relatos das pessoas que chegam? O que elas falam? O que acontece na escola com o aluno LGBTQIA+. Quem está na ponta, né, como a gente, e atende diretamente as pessoas que procuram um serviço como a Casa Rosa, que trabalha em várias frentes da garantia de direito, no acolhimento, na assessoria jurídica, sabe que essa situação é uma situação que, infelizmente, é corriqueira, acontece, na maioria dos casos, dentro das escolas. E a gente percebe que a escola tem falhado enquanto um lugar
de acolher de fato, de ser um espaço de fomentação da cidadania, de ser um espaço de segurança, de cultura de paz, quando percebe que as pessoas LGBT, sobretudo pessoas trans, travestis, não têm essa segurança de acolhida também dentro desses espaços, por diversos motivos. Então, pela narrativa que as pessoas trazem, a gente percebe que essas situações de violência começam a ter uma escalada. As violências começam na escola, o que possivelmente vai culminar na evasão, mas a violência também acontece dentro de casa. Na violência na escola, inicialmente, mais bullying, agressão física, o que é mais comum? Eu pergunto da percepção que você teve das pessoas que vão à Casa Rosa. Todo tipo de violência, desde a violência física, o bullying, mas também a violência psicológica, o não acesso de fato. O entendimento, por exemplo, de não ter a garantia da utilização de um nome, que a gente entende como nome social, nesses espaços, é lido como uma violência também, porque o nome traz muitos aspectos relacionados ao pertencimento, a processos identitários. Quando a gente vê isso ser cerceado dessas pessoas, esse direito não ser garantido, a gente começa a perceber que, de fato, a escola não tem cumprido o seu papel. E isso implica em diversas questões e atravessa essas pessoas, mas também implica no trabalho de quem está ali, porque foi também por isso que a Casa Rosa foi procurada, né? Foi uma busca de alguns gestores, de professoras, querendo alguma resposta que a gente pudesse dar em relação a isso. Nós temos uma estudante trans dentro dessa escola, ela nos procurou pedindo ajuda para utilizar o nome social, a família não autoriza, a gente tem receio de que essa pessoa não fique aqui, pode ocasionar a evasão, mas a gente não sabe como resolver. E aí vieram em busca da gente para dar essa resposta. Então, a pesquisa vem para responder isso também, com as nossas limitações, é claro, né? Sabendo até onde a gente pode ir, mas provocando todas as instâncias para pensar um pouquinho sobre isso. Pedro, você falou de uma coisa e me lembrou muito uma fala, eu creio até que é do Luiz Motti, há uns anos eu vi uma entrevista ele dizendo que uma criança negra, quando sofre racismo, ela vai para casa e a família negra acolhe. Uma criança LGBTQIA+, quando sofre LGBTfobia, ou como a população já conhece mais, a homofobia, ela vai para casa e geralmente ela não é acolhida. Exato. São perdas sucessivas e estudos comprovam, não só os estudos, mas os dados comprovam que essa violência começa na adolescência e, sobretudo, dentro da família. Instituições renomadas sobre a pesquisa e a garantia dos direitos da população LGBT, como a ANTRA, a BGLT, produzem relatórios, já estiveram aqui, inclusive, nesse espaço para poder divulgar e falar sobre o relatório. E esses relatórios trazem esses indícios também de que casos de violência acontecem na adolescência, acontecem durante a infância, e a escola seria um possível lugar de garantia desses direitos. Mas, infelizmente, é o que a pesquisa traz à tona. Talvez não esteja cumprindo com o seu papel. Vamos falar, então, dessa questão do papel da escola. Está faltando treinamento adequado e, nesse ponto, o Ministério da Educação poderia tomar um protagonismo? A gente tem também acaba que é um imbróglio judicial aí para ser pensado, para ser discutido. Hoje, o que a gente tem em relação à garantia da utilização do nome é um parecer do Conselho Nacional da Educação, que é o 14 de 2017 ou 17 de 2014, posso estar invertendo, e uma resolução do Conselho Nacional de Educação, que é a número 1 de 2018, que vai trazer à tona essas situações de violência, vai confirmar que que a escola não tem conseguido, e o Ministério da Educação e as secretarias de educação, cumprir com essa situação de sanar as questões relacionadas à violência ou falar sobre projetos mais inclusivos que trazem diversidade de fato, na prática, para dentro do espaço escolar. E esse parecer, ele
traz a possibilidade da utilização do nome e de outras questões que possam cessar essas situações de violência. Isso se dá em 2018, com essa resolução do Conselho Nacional. Mas até aí a gente percebe que não caminhou, que a situação ela ficou estagnada, que as situações de violência continuam acontecendo, os relatos de pessoas LGBT saindo da escola, deixando de frequentar, e o censo escolar que não consegue qualificar essas informações também e trazer para a gente de forma qualitativa dados mais concretos sobre esses casos de evasão e a que estão relacionados. Então, a gente precisa, nesse aspecto, de muitas respostas, mas posso afirmar, sim, que falta formação para os professores atuarem com mais segurança, falta mais subsídios para que os professores possam entender melhor todas as questões relacionadas à diversidade, a gênero e a outras questões que se comunicam diretamente com isso, como raça, classe, todos esses debates que precisam necessariamente acontecer dentro de um espaço como o espaço da sala de aula, que é um espaço de construção coletiva. Você acredita que, por exemplo, acho que, se eu não me engano, em 2012, o então governo Dilma Rousseff tentou implantar o Escola Sem Homofobia. Um programa como esse, sendo devidamente implantado, talvez pudesse diminuir esses números que a gente mostrou agora no início do programa, que são alarmantes. Exato. A gente teve alguns avanços no passado em relação a essas políticas de inclusão, de diversidade. Com todo o cenário histórico da política que a gente teve, esses avanços pararam, né? Eles foram descontinuados, mas agora a gente vive um momento também muito estratégico e talvez... Possa haver uma retomada? Possa haver uma retomada. Então, eu ia dizer que eu me coloco um pouco animado, esperançoso, mas com algum receio para que eu também não me frustre em relação a isso, porque eu sei que a gente tem um caminho bem longo ainda para percorrer quando se fala de garantia de direitos nesse sentido. Mas é um momento estratégico, a gente tem hoje a recomposição de um Conselho Nacional LGBTQIA+, né, que está dentro da Secretaria Nacional. A gente vê a possibilidade de uma articulação interministerial, uma articulação entre conselhos, Conselho Nacional da Educação com o Conselho Nacional LGBTQIA+, se comunicando, pautando essas temáticas, com a expectativa de que isso vá acontecer, porque é uma questão que vai muito além do âmbito da educação. Envolve educação, assistência social, segurança pública. Então, essa articulação necessariamente precisa acontecer para que a gente possa garantir esses espaços de segurança para essas pessoas. Pedro, deixa eu te perguntar, você fez uma pesquisa sobre esse tema, pesquisa aprofundada. O que mais te chamou a atenção e o que mais te surpreendeu? O que mais me chama a atenção, um instrumento exploratório da pesquisa foi justamente navegar pelas informações que são públicas no âmbito do Distrito Federal, da Secretaria de Educação. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi perceber que no plano plurianual, que no planejamento estratégico da Secretaria de Educação, palavras como direitos humanos, diversidade, gênero, raça, sexo, não aparecem, não estão contempladas. Dentro dessa pesquisa, o que a gente conseguiu ver é que direitos humanos aparece uma vez no planejamento estratégico, mas sem estar aprofundado, sem dizer de fato o que vai ser feito nesse sentido. Isso me preocupa um pouco. E outro aspecto também que chamou a atenção dentro da pesquisa foi para o fato das próprias secretarias se manifestarem por não ter uma resposta em relação a esses questionamentos. Isso causa um desconforto generalizado, mas também responde a essa questão das escolas baterem lá na porta da Casa Rosa para nos pedir algum tipo de socorro, digamos assim. Isso também me chama a atenção. Mas, ao mesmo tempo, como a gente fala sobre educação,
vem algo muito positivo no sentido de pensar, né, que a escola tem um papel histórico, estratégico, e isso precisa ser retomado, pensado, discutido. Ir às escolas também para falar sobre a pesquisa, para levar o resultado da pesquisa é muito positivo. Ver que a gente tem jovens, tem adolescentes que debatem com qualidade as questões relacionadas a gênero e sexualidade, de perceber que, às vezes, os professores e professoras que não estão conseguindo acompanhar o ritmo desses debates e precisam também se informar para alcançar isso com alguma velocidade e qualidade. Então, tem aspectos negativos, mas também tem os seus aspectos positivos. Você falou da Casa Rosa e até desse apoio que a Casa Rosa tem dado também às escolas, não é? Quando elas procuram, passando por essa situação que a gente está falando aqui nesse programa. Explica um pouquinho para a gente como é a atuação da Casa Rosa. A gente fica um pouco numa situação um tanto quanto constrangedora, porque a gente tem as nossas limitações institucionais e etc., e a gente tem que sempre prestar atenção até onde pode ir. Mas isso vem de forma muito orgânica e natural, com escolas, iniciou com algumas escolas ali perto da Casa Rosa mesmo, naquele território, nos procurando. E aí a gente procura entender um pouco o contexto ali daquela escola, daquela comunidade. A gestão da escola conversa com a gente, fala quais são os principais desafios ali percebidos, quais são os pontos mais sensíveis e com quem que a gente precisa falar. Se com a equipe, se com estudantes ou se com todo mundo. E a partir disso a gente monta as nossas estratégias e leva a fala para dentro da escola, e aí são momentos muito legais de discussão. A gente percebe que tem uma maior repercussão quando a gente fala diretamente com estudantes. Existe uma resistência de professores e professoras ao falar sobre o assunto, uma resistência talvez por desconhecimento, por receio, por medo da família também. Existiu um movimento muito grande de manutenção da segurança dentro da sala de aula, num aspecto de monitorar aquilo que professores e professoras também fazem dentro de sala de aula, né? Então, a gente teve que lidar com isso também. Mas foi a partir disso que a gente foi para dentro das escolas, só que isso tomou uma proporção um pouco maior do que o esperado. E aí outras escolas de outras regiões administrativas também entraram em contato. E assim a gente vai fazendo ao longo do ano todo, sempre que procurados. E como é que é a reação dos estudantes, normalmente? É sempre muito legal, porque a gente também tenta utilizar uma linguagem simples. A gente tenta falar através de memes, no entendimento mesmo, para passar a mensagem que a gente quer passar. Então, a receptividade é muito boa, surgem debates e provocações bastante interessantes e surge uma preocupação também, porque em várias dessas idas, a gente recebeu relatoria de situações de violência, pessoas que ficaram ali aguardando, e aí depois que a atividade encerra, pede para conversar com a gente, relata uma situação de violência dentro de casa, com a família, uma falta de compreensão por parte da família, uma falta de acolhimento por parte da família. É aí que a gente fica numa situação mesmo de entrave. Aí a gente tenta conversar com a orientação educacional da escola, sinalizar que ali existe uma situação de violência, o que pode ser feito. Talvez seria natural pensar que isso pudesse acontecer, né? Mas, às vezes, assusta o número de pessoas que relatam e contam situações como essa. Então, isso mexe também com a gente. Antes da gente continuar, eu queria só que você falasse, porque a Casa Rosa, normalmente, ela atende pessoas LGBTQIA+, adultas, né, que estão em situação de insegurança. Fala um pouquinho desse trabalho também e como a pessoa que está assistindo essa entrevista pode procurar a Casa Rosa aqui no Distrito Federal. A Casa, ela existe desde 2017, a gente começou com assessoria jurídica, com um acompanhamento psicoterapêutico. Até hoje, toda a mão de obra da casa é composta por voluntários. Eu sou um voluntário, todo mundo que faz parte do trabalho é voluntário. E a gente teve muita procura de pessoas em situação de vulnerabilidade, que foram expulsas de casa,
E a partir disso veio a necessidade, a gente tem um presidente, que é o Marcos Tavares, e ele decidiu, por conta própria mesmo, a montar o espaço, a casa, com todas as adequações, como prevê também a política da assistência social. E aí tudo foi acontecendo, com mobilização da sociedade civil, com a participação dos voluntários, com parcerias, com empresas. A gente não recebe nenhum tipo de subsídio governamental. Hoje a gente tem uma parceria sendo executada com a Secretaria de Cultura, FAC, Fundo de Apoio à Cultura, mas é um projeto com tempo determinado e é a primeira vez que isso acontece. Fora isso, tudo é fruto de mobilização mesmo. E aí a gente recebe essas pessoas para o acolhimento, é feito um estudo social no momento que os profissionais procuram entender o contexto, ver todas as possibilidades, cria-se um plano de atendimento para aquela pessoa. E é aí que vem os relatos da evasão escolar. As histórias, elas se encontram, elas se comunicam. E a pessoa pode procurar a Casa Rosa, então, pelo Instagram? Isso, e aí a nossa porta de entrada principal é o Instagram. Lá a gente encaminha para um telefone de WhatsApp e a gente recebe todos os dias solicitações de apoio ou de parcerias, sempre por lá. É a nossa principal rede social. Deixa eu te fazer, a gente está pertinho já do tempo do programa, muito, né? Mas eu tenho que te perguntar, o que é que você diria para duas pessoas, um professor ou um orientador educacional e um pai de família de um adolescente ou de uma adolescente que está sofrendo LGBTQIA+, fobia, né? Ou homofobia, para simplificar aqui. Hoje, o que é que você diria? Para um professor e professora, eu diria que entenda a sua responsabilidade. E entenda você como uma pessoa muito estratégica e que pode ser determinante na vida de uma pessoa que possivelmente está sofrendo uma situação de violência. A escola é um dos primeiros locais de possível garantia de direitos e segurança. É um espaço de mudança de narrativas, né? De histórias, quando concretizadas, de sucesso. Então, professores, professoras entendam o seu papel como um agente de transformação mesmo, nesse sentido, que possa garantir o direito dessas pessoas. E para... Antes disso, é só para deixar claro, né? Um aluno que abandona a escola, ele está abandonando o próprio futuro. Exato, abandona o próprio futuro e é abandonado também pelo Estado. A gente vai perdendo essa pessoa em diversas frentes. Com toda a nossa organização social, a gente não dá conta, né, de estar ali com aquela pessoa e a gente vai perdendo essa pessoa. Eu entendo dessa forma. E para o pai ou a mãe? Para o pai, a mãe, a pessoa de referência, você é um espaço de acolhimento. A família é, em geral, a nossa primeira referência, a nossa maior referência e deveria ser referência de cuidado, de segurança, de acolhimento. Procure ter empatia e traga para perto para exercer esse papel de amor, de afeto. Por mais que você não entenda, por mais que você entenda que aquilo não faz sentido, mas tente acolher, porque a rua é um lugar muito difícil, é um lugar muito violento e na família a gente deveria ter a garantia de um espaço de segurança e acolhimento. E para encerrar, para um adolescente LGBTQIA+, que está assistindo essa entrevista agora e que está sofrendo bullying, assédio e violência na escola e não está sendo acolhido em casa? Difícil. Difícil dizer, porque é uma situação limite, inclusive, mas procure a escola, entenda o conselho tutelar como um local de proteção também, porque ele e é assim que deve ser. Procure serviços como a Casa Rosa ou outras instituições em busca de auxílio, de acolhimento, de ajuda. Existe uma história depois disso. Existe um depois dessa dificuldade e é para isso que instituições, é para isso que existe a luta de organizações como a Casa Rosa e tantas outras para fazer com que isso aconteça.
Muito obrigado pela entrevista, Pedro. Também aproveito para agradecer ao Comitê de Equidade de Gênero e Raça do Senado pela colaboração com este Cidadania. E muito obrigado também a você que acompanhou a entrevista. Para rever e compartilhar este conteúdo, acesse o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Nos vemos na próxima edição do Cidadania.